Para o capítulo 3, vamos criar um novo pacote com o nome de capítulo 03, onde nós vamos colocar os exemplos desse capítulo. Então vamos criar a classe if, né, que é o exemplo 3.1 da página 45. Né? Então, aqui, basicamente, a gente vai utilizar a classe JOption e ela vai executar o quê? Vai criar um objeto, um objeto da classe Object, que é um vetor com o nome masculino e feminino, onde o usuário vai informar se ele é masculino, manda mensagem você é homem, se é feminino, manda mensagem você é mulher. Ou se o usuário pressionar o cancelar, ele vai cancelar a operação. Então esse é um exemplo usando o if. Né? Posso usar 3 if. Vamos rodar ele. Ó, escolha o sexo, masculino ou feminino. Né? Ok. Você é homem. Ok. Então, um exemplo simples de if, né? Então, lembrando que as 3 opções são verificadas, né, indiferente. Se uma delas for atendida, 2 ou 3, no nosso caso, não tem como mais de uma ser atendida, mas se pudesse, ele estaria testando as 3. Né? Bom, para o exemplo 3.2, vamos criar uma nova classe e ela receberá um nome de if com else, para exemplificar o comando de seleção, né? Utilizando o if else, lembrando que if else representa a situação onde você escolhe entre uma situação e outra. Então, esse exemplo, ele vai pedir para o usuário fornecer o número do mês, o usuário vai informar esse número, se o que o usuário informou for um campo um vazio, um zero, nada, ele cai na operação cancelada. Ou, se for diferente de vazio, ele entra e verifica. Se tiver entre 1 e 12, o número de mês válido, senão, número de mês inválido. Se o usuário informar um valor que não seja inteiro, ele vai ser informado, digite apenas valores inteiros. Né? Então, usando o JOption novamente, vamos executar essa classe, forneça um número de mês, 6, ok, número do mês válido. Então, vou executar ele novamente e vou informar um mês inválido, por exemplo, 15. Ok? Número de mês inválido. Vou rodar ele novamente e vou informar um mês com vírgula 2.5. Ok? Digite apenas valores inteiros. Né? Então, onde que isso é feito? Aqui, como a gente falou. Se o usuário informar um mês válido, ele é mostrado a mensagem. O mês válido é entre 1 e 12, com o 1 e o 12 incluso. Por isso é igual. Para o próximo exemplo, o 3.3, né, vamos criar uma nova classe. Essa vai receber o nome de if com else aninhado e vamos exemplificar com ela o uso de aninhamentos de if. Então eu tenho o usuário informa um número de um mês, se esse número for igual a 1, é apresentado na tela janeiro. Se não, se esse número for 2, é fevereiro. Se não, se esse número for 3, é março. E caso ele forneça um número diferente de 1, 2 e 3, ele vai dizer que é um mês desconhecido. Então, dessa forma, eu faço um alinhamento de if else. Isso está lá na página 42, onde vocês podem acompanhar. Né? Então, eu vou informar um número, 5,
Ele fala 5, ou seja, esse número não existe. Ele está mostrando o número em vez do mês, então vamos trocar a variável. A que eu quero mostrar é o auxiliar. Rodo ele novamente e vou informar o número 5. Ok? Então, mês desconhecido. Caso eu forneça um mês, 1, 2 ou 3, por exemplo, 2, ele vai dizer que é o mês de fevereiro. Ok? Bom, para o exemplo 3.4, na página 48, a gente vai exemplificar um if-else resumido. Né? If, nome da classe, if resumido. Aqui basicamente eu tenho a declaração dois valores, A e B do tipo inteiro, e uma variável maior, também do tipo inteiro. A inicializado com 10 e B inicializado com 15. Se A for maior que B, maior recebe o A. Else, se não, né, maior recebe B. E é mostrado usando um if comum, o maior. Nesse caso, ele mostrará o 15. Outro exemplo, C recebe 10, D 8. E o maior recebe, se C for maior que D, recebe C, senão D. Essa linha é o if resumido, ela equivale a essa aqui. Então, aqui ele teria que mostrar 10. Então, se eu executar, ele vai mostrar primeiro 15, né? Então, vamos ver se é 15, exato, né? Então, A é 10, A não é maior que B, então o maior recebe B, que é 15. Ok, aí 10, né? Mostrou 10 porque C é maior do que D. Né? Então, é só uma forma diferente de fazer resumir o if. Só que o if-else é mais simples de visualizar, porém o resultado é o mesmo. Para exemplificar o comando switch case, né, vamos criar uma nova classe. Essa classe é switch case. Esse exemplo é o exemplo 3.5, né, lá da página 50. E ele exemplifica o mesmo que o if com else aninhado. Porém, ele é mais didático. Né? Então, o usuário vai informar um mês, caso seja 1, é janeiro. Caso seja 2, é fevereiro. Caso seja 3, é março. Caso seja um valor diferente desses 3, ele entra no padrão, no default, que é mês desconhecido. Se vocês já viram essa estrutura lá em algoritmos 1, né? Vamos executar esse arquivo. Né? Então, teoricamente, é para ser o mesmo valor. Eu vou entrar com o valor 2, teria que mostrar fevereiro. Ok. Fevereiro, né? Se eu informar um outro valor, por exemplo, 5, que não foi cadastrado, o mês é desconhecido. Vamos então fazer um exemplo do uso de try catch. É o exemplo 3.6. Né? Então vamos criar uma nova classe. Try e catch. Né? Esse try e catch basicamente funciona da seguinte forma: ele vai pedir para o usuário informar um número. Se esse número não for um valor, ele vai dar um erro de conversão. Se o usuário informar os dois números, mas eles não forem divisíveis, ou um for zero, um dos dois valores, ele vai dar um erro de divisão. Se o usuário cancelar a operação, ele vai entrar nesse catch, que é tecla cancelar pressionada. Vamos ver como ele funciona.
Então, basicamente, eu vou fornecer o primeiro número, 10, ok. O segundo número, 20, ok. A soma é 20. Opa, 10 mais 20 não é. O que foi feito errado? Ah, exatamente. Aqui eu li o que o usuário informou no auxiliar 1 e o outro tem que informar, guardar no auxiliar 2. Né? Vou rodar ele novamente. Aqui, primeiro valor 10, segundo valor 20. A soma é 30, agora sim. A subtração 10 menos 20 é menos 10, a multiplicação é 200 e a divisão é 0. Por quê? Porque o valor de 10 dividido por 2 é 0,5, mas o número 1 e o número 2 são valores inteiros, então a saída, o resultado é inteiro. Inteiro de 0,5 é 0. Caso eu execute e informe um valor que não seja número, o L, ele vai, ou por exemplo, o K, ok, ele vai dizer que não conseguiu converter o K. Caso eu entre com o primeiro valor, 10, o segundo 0, a soma é 10, a subtração é 10, a multiplicação 10 vezes 0 é 0, e a divisão deu um erro. Erro de divisão por 0. Tá? Para o exemplo 3.7, sobre o uso de throws, vamos criar uma nova classe. O nome dela é uso do throws. Essa classe, basicamente, ela vai fazer uma solicitação de uma frase para o usuário, né, que vai ser lida usando um JOptionPaint. Vai ser guardado essa string que o usuário informar na variável frase. Vai ser aberto um arquivo para leitura, ou seja, nesse endereço absoluto. Então, vocês têm que ter esse endereço no computador de vocês. Vocês podem criar uma pasta. Se vocês criarem um local diferente, é só copiar ele e colar aqui. Lembrando que essa barra tem que ser invertida nessa barrinha de divisão, né? E a extensão do arquivo. Então, isso tem que estar certinho. Esse arquivo é aberto para, usando o Print Writer, a gente vai abrir esse arquivo para escrita. Vai ser escrito nesse arquivo a frase que o usuário digitou e aí o arquivo é fechado, tanto esse arquivo quanto o aberto para escrita. Uma coisa é abrir o arquivo, outra coisa é escrever nele, por isso eu tenho dois objetos. Caso isso dê certo, a frase foi armazenada no arquivo. Se não conseguir abrir esse arquivo porque esse arquivo deu um erro, eu simplesmente vou dizer que essa pasta não existe, mas eu não vou tratar ela. Esse é o objetivo do throws. Né? Então, eu vou rodar ele para exemplificar. Né? Basicamente, aqui eu entro com o arquivo, entro com a frase. Né? Vou colocar aqui Elisvão da Silva. Ok. Foi armazenado com sucesso. Então, eu posso pegar esse endereço aqui, posso abrir o Explorer, Ctrl V, e ele vai me abrir o arquivo. Ó. Então, eu já tinha armazenado alguém, que era o Pesconoldo da Quebrada, e ele acrescentou o Elisvão da Silva. Vou voltar lá, rodar novamente, e vou acrescentar uma outra frase, é a Placentonilda da Mata. Ok. Frase armazenada com sucesso. Então, volto aqui. Vou abrir o arquivo novamente. Ó, e ele vai acrescentando. Então, dessa forma, eu já consigo armazenar a frase no arquivo, acrescentando no final do arquivo.
Lembrando que se eu tentar executar, se esse arquivo aqui não existir, por exemplo, eu venho aqui e vou apagar esse arquivo, temp, ou se eu alterar o endereço desse arquivo, por exemplo, eu já não consigo mais encontrar o endereço. Por mais que eu digite qualquer frase, ok, ó, ele criou esse endereço, né? Tá vendo? Ele cria. Se ele não existe, ele cria, né? A única coisa é, se essa pasta não existir, essa pasta temp, ou seja, vou voltar aqui e vou alterar a pasta tempo. Essa pasta não existe e tentar rodar ele novamente, ele não vai encontrar aquele arquivo. Ok, erro de verificação. Essa pasta ctemp não existe. Ok. Então, dessa forma eu consigo armazenar os dados no arquivo. Só é interessante lembrar sempre que eu abro um arquivo, eu tenho que fechar ele, né? Para as estruturas de repetição, vamos primeiro ver o laço for, né? Então vamos criar uma nova classe, que é o exemplo 3.10, contador progressivo, e esse exemplo está na página 58, né? Essa classe ela representa o uso de um contador, de uma estrutura for, simplesmente para imprimir os valores de 0, que é o valor inicial. Então o for ele é formado por um valor inicial, declara a variável i do tipo int, começa em 0, enquanto o i for menor que 10, ele executa essa operação, né? E incrementa o i. Dessa forma, ele incrementa de 2 em 2, mas se eu tirar isso aqui, eu posso ver os resultados da impressão dos valores de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, né? Então, eu posso ver aqui que a cada passo ele vai imprimir isso. Quando chegar no valor 10, pode notar que ele não imprimiu o valor 10. Por quê? Porque começou de 0 até 10. O 10 não entra, né? E acabou. Para exemplificar a estrutura de repetição while do while, vamos criar uma nova classe. Essa classe recebe o nome de contador while. É o exercício 3.12, né, da página 61. Basicamente, essa classe ela utiliza o JOptionPen e o usuário vai informar um limite, que é a quantidade de valores que ele deseja imprimir na tela, visualizar. Então, o while ele começa, enquanto o contador maior ou igual a 0, ele vai mostrar esses valores. Então, o usuário vai informar 2, ele vai imprimir 2, 1, 0. O do while, ele funciona a mesma ideia do while, só que qual que é a diferença? Ele garante que pelo menos uma vez o valor é executado, né? Então, enquanto o contador for menor ou igual ao limite informado, ele vai sendo incrementado, né? Então, vamos rodar ele. Digite um valor, quantidade, vou colocar 2, ok. Ele vai mostrar o resultado dos dados informados. Então, a primeira vez, ele começa 2, é menor que 0? Sim, mostra o 2. Decrementa o 2, vem para 1, 1 é maior ou igual a 0, mostra o 1, decrementa o 1, fica
0, 0 é maior ou igual a 0, mostra o 0, decrementa o 0, fica menos 1 não é maior ou igual a 0, ele sai, e mostra o fim do contador progressivo. Né? Vamos rodar ele novamente. Então, 2, ok, 2, 1, 0. E o do while vai de 0 até 2. Basicamente, a diferença deles aqui é se eu inicializar com o valor, já com um valor menos 1, por exemplo. Vamos lá. Menos 1, ok. Fim do contador progressivo. O do while, eu garanto que pelo menos uma vez ele é executado. Então, vocês viram que não apareceu, não rodou nenhuma vez o while, mas o do while rodou pelo menos uma vez. Essa é a diferença entre os dois.